Oi, eu sou o Samuel e o tema do vídeo de hoje é guerras que foram impulsionadas por conta do petróleo. Todo mundo sabe que gerar energia é um dos meios mais importantes e fundamentais desse novo mundo industrializado, né? E no séculos 18 e 19, o carvão era o principal meio e mais importante de gerar energia. Era utilizado em máquinas, luzes e etc. E no século 20 ele foi substituído pelo petróleo e seus derivados, o que acabou fazendo uma guerra e uma corrida política entre muitos países, envolvendo política, socioeconomia, ambientais, etc. Ambientais principalmente por não ser uma forma renovável. Então teve bastante guerra por conta disso, né? Bastante discussão. E já tinha algumas rixas entre alguns países que acabou culminando por conta do petróleo, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, alguns exemplos como a Guerra do Golfo, etc. E o objetivo principal desse vídeo é falar sobre isso, sobre as guerras. Então, os meus colegas eles vão desenvolver e falar um pouco mais no decorrer desse vídeo. Muito obrigado pela compreensão. O petróleo é a mais importante fonte de energia da atualidade, pois é através dele que se possibilita a realização de inúmeras atividades. Ele é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como gasolina e o óleo diesel, e também sendo queimado no funcionamento das energias termoelétricas. Além disso, ele é uma importante matéria-prima utilizada na fabricação de plásticos, tintas e borrachas sintéticas e alguns outros produtos. Ele trata-se de uma substância oleosa altamente inflamável e de coloração negra ou castanha escura. Ela é de origem fóssil e não é renovável. E apesar do seu consumo ter diminuído nos últimos anos, o petróleo ainda é considerado o recurso básico da sociedade industrial contemporânea. Ele é responsável por cerca de 35% do total de consumo de energia do mundo, o que lhe garante a liderança em relação a outras fontes de energia. Por conta de sua importância vital para o abastecimento da energia, que garante o funcionamento das sociedades, o petróleo ele é considerado um recurso natural extremamente estratégico, significando que aqueles que possuem, além de uma fonte, eles também adquirem um certo domínio de poder, pois muitas nações no mundo desejam adquirir esse recurso para abastecimento interno. Atualmente, as maiores reservas petrolíferas do mundo, cerca de 60%, elas encontram-se no Oriente Médio, localizadas no continente asiático, muito próximas à Europa e à África. Por conta disso, muitos desentendimentos geopolíticos eles ocorrem nessa região, a maioria deles envolvendo a participação dos Estados Unidos da América, que são bastante dependentes do petróleo para se desenvolver. Conforme as evoluções da sociedade, o carvão foi deixado de lado e a nova grande base da energia mundial se tornou o petróleo. Isso foi por volta do século XX. E algo que se tornou aparente foram as guerras por essa matéria-prima. As três principais foram a Guerra de Yom Kippur, em 1973, a Guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1998 e a Guerra do Golfo, em 1991. Um grande motivo para essas guerras é que o Oriente Médio possui a maior concentração dessa matéria-prima e o mundo inteiro estava utilizando. Na Guerra de Yom Kippur, os países árabes aumentaram o preço do petróleo para retaliar o apoio recebido pelo Israel, fornecido pelos países ocidentais, levando então a uma crise do petróleo. A Guerra Irã-Iraque foi influenciada não só pela religião e política dos dois países, mas também pela posse de Shatt al-Arab, um rio importante para a exportação de petróleo, e também o Cuzistão, um país com uma grande reserva de petróleo. Assim como as duas outras guerras, a Guerra do Golfo teve como grande influência a grande reserva de petróleo do país de Kuwait. Mas, quanto mais necessidade pelo petróleo diminui conforme a sociedade avança, menos guerras são travadas por conta do petróleo. Porém, começam guerras com outras matérias-primas em mente. As guerras causadas por petróleo tiveram impactos em diversos aspectos, tanto sociais e ambientais como econômicos também. Essas guerras resultaram em um grande número de mortos, incluindo civis e militares. Muitas vezes elas levam ao deslocamento de diversas pessoas, que para se refugiarem da destruição, elas abandonam suas casas para buscar abrigo em outros países. O transporte e o consumo de petróleo durante essas guerras podem resultar em um derramamento de óleo e a contaminação do solo e da água, o que vai impactar diretamente na saúde e no ecossistema. Muitas vezes, durante o conflito, os poços de petróleo são incendiados como uma tática militar e isso causa uma enorme emissão de gases tóxicos e dióxido de carbono na atmosfera. Além de afetar negativamente a economia das regiões envolvidas, essas guerras elas podem interromper o fornecimento internacional do petróleo.
o que vai aumentar o seu preço e, consequentemente, os custos de transporte e energia. Bom, hoje eu vou falar de algumas alternativas que podem diminuir o uso de combustíveis fósseis. Substituir veículos a combustão por veículos elétricos, que irá diminuir bastante a emissão de gases poluentes. Geração de eletricidade a partir de fontes renováveis como energia eólica e energia solar. Escolher produtos sem embalagens ou componentes de plástico, que é algo derivado do petróleo. Se você já tiver plástico na sua casa, é só reutilizar e reciclar. Fazer caminhadas, usar bicicleta. Apoiar iniciativas que promovam energias renováveis, usar transporte público com maior frequência. Embora essa opção normalmente faça o uso de combustíveis fósseis ou de alguma combinação de combustíveis fósseis e renováveis, a capacidade de carregar muitas pessoas ao mesmo tempo é uma escolha melhor do que usar um carro para carregar somente uma pessoa. O petróleo é algo que causa bastante conflito por ser algo esgotável. O custo está sujeito a oscilações que favorecem especulações no mercado, tornando-o imprevisível e possibilitando a quebra de planejamentos. Problemas desse tipo podem ser evitados com a distribuição de energia limpa, que parte de um recurso comum a todos.